Nossa aula de hoje, ela vai falar um pouquinho sobre os anexos embrionários e a formação da placenta. A gente tem que ter em mente, quando a gente fala sobre esse assunto, que os anexos embrionários e a placenta, eles vão depender muito ou pouco da espécie animal da qual a gente está falando, ok? Nós vamos ver que o processo de placentação, ou a formação da placenta, ele é próprio para cada espécie, existe um tipo de placenta diferente para cada grupo de espécies, para duas espécies, para uma espécie, e isso se deve às diferentes relações com que essa placenta com que essa placenta se coloca dentro do processo reprodutivo e dentro do processo gestacional, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho a respeito dessas estruturas. Muitos de vocês já ouviram falar de anexos embrionários ou membranas fetais. Na verdade, é a mesma coisa. A gente chama de anexo embrionário as estruturas que se formam a partir do desenvolvimento embrionário, e quando o indivíduo se torna feto, que é quando ele adquire características próprias da espécie, a gente deixa de chamar aquele anexo de anexo e chama aquelas estruturas que já estão funcionando de membrana fetal. Então a gente pode chamar das duas coisas, ok? E por que o título da aula é Anexos embrionários e placenta? Justamente porque a placenta ela não é um anexo embrionário, tá? Então, primeiro primeiro conceito que eu quero que vocês guardem para essa aula. A placenta ela não é um anexo embrionário. A placenta ela é constituída por duas estruturas. Uma estrutura que vem do feto, que é o córium, e esse sim é um anexo embrionário, e uma estrutura que pertence à mãe, que é o endométrio gravídico ou a decídua, né? Que a gente estudou algumas aulas atrás. Então, o endométrio mais o córium forma um órgão materno-fetal chamado placenta. Então, a placenta é um órgão materno-fetal. Ele não é um anexo. Ele tem na sua constituição a presença de um anexo, mas ele não é um anexo, ok? Esse é um erro conceitual que algumas pessoas cometem e até alguns livros, ok? Vamos lá. Bom, então o que são, né, os anexos embrionários ou membranas fetais? Anexos embrionários são estruturas que derivam do zigoto, ou seja, são estruturas que provêm do zigoto e depois dos tecidos que esse zigoto, né, nos tecidos que esse zigoto vai transformando durante o desenvolvimento, a formação do blastocisto, a implantação, mas que pouco ou nada vão contribuir para a formação do embrião. Então, apesar deles terem origem no zigoto, depois no embrião, no zigoto, no blastocisto, das estruturas derivadas do zigoto, esses anexos eles vão fazer quase nada parte do corpo do embrião, só um pouquinho, tá? O saco vitelino principalmente. Então, a gente vai ter estruturas que são importantíssimas para o desenvolvimento do embrião e do feto, para o desenvolvimento durante a gestação, mas que eles não vão contribuir de fato para a formação do corpo ou das estruturas do corpo do embrião. Essas estruturas elas são geralmente transitórias, né? Elas aparecem e com o decorrer da gestação elas se modificam e no final da gestação elas são elas são liberadas no momento do parto e não vão fazer parte do embrião, ok? E do recém-nascido, no caso. Então, quem são esses anexos embrionários? Deixa eu só colocar um apontador aqui, isso. Esses anexos são o córion, o alantoide, o saco vitelino e o âmnio. Na aula passada, a gente viu como é que é formado o âmnio, a gente viu como se forma o saco vitelino, tem o saco vitelino primitivo ou primário, e depois o saco vitelino definitivo ou secundário, e como é que se forma o córium. Né? O alantoide, ele é um anexo que deriva do saco vitelino. Tá? Então, a gente vai ver que é uma dobrinha do saco vitelino que forma o alantoide. Ele é importante
principalmente para os animais que se desenvolvem em ovos de casca calcária, e também ele é importante, ele se desenvolve bastante nos animais domésticos. Nos primatas, o alantoide, ele praticamente forma só uma estrutura resquicial, tá? Que vai chamar úraco e que depois vai se desenvolver no ligamento umbilical mediano, que vai ligar a parte superior da bexiga até a cicatriz umbilical. Então, o alantoide não tem grandes funções nos primatas. Mesmo nos animais domésticos, ele é bastante desenvolvido, só que na maioria das vezes a função do alantoide está associada à função do córion, principalmente porque muitas vezes o alantoide ele gruda, né? Ele se adere ao córion. A gente vai ver isso mais para frente, tá bom? Basicamente, os anexos embrionários eles estão envolvidos com duas funções principais, tá? Se a gente precisasse dizer, qual é a função dos anexos, basicamente eles estão envolvidos com proteção e nutrição do embrião em desenvolvimento. Aqui a gente tem uma figura, né, de um ovo de casca calcária. É um ovo de ave, né? E a gente vê aqui a formação do alantoide, o saco vitelino, o âminio recobrindo o corpo do embriãozinho que está aqui, ó, deitadinho, está cortado, é um corte sagital. É como se a gente tivesse feito um corte assim no ovo, então está passando bem no meio do corpo do embriãozinho, o embriãozinho está aqui, ó. E aí tem o âminio, né? A cavidade amniótica, onde o embrião está solto, ele se mexe dentro da cavidade amniótica. Aqui o alantoide e aqui, ó, o córion, né? Que fica grudadinho na casca do ovo, no caso dos animais que têm desenvolvimento em ovos de casca calcária. Bom, o primeiro anexo que a gente vai falar é o saco vitelino, né? O saco vitelino, ele está envolvido com a nutrição do embrião em algumas espécies. Por quê? Porque o saco vitelino é uma vesícula, é uma bexiguinha que é rica ou que armazena um material rico em substâncias nutritivas que nós chamamos de vitelo. Então ele recebe esse nome de saco vitelino porque ele mantém vitelo. E esse vitelo é bastante nutritivo e é ele que ajuda no desenvolvimento do embrião, principalmente em aves e répteis, onde existe uma necessidade muito grande da manutenção desse vitelo para que ocorra o desenvolvimento do embrião até o nascimento, visto que esse vitelo vai servir de fonte nutritiva para o desenvolvimento embrionário dentro do ovo. Tá? O saco vitelino está presente em todas as classes de vertebrados, menos nos anfíbios. E ele é extremamente importante para o desenvolvimento de aves e répteis. Bom, o saco vitelino, a gente viu a aula passada que o saco vitelino ele é uma estrutura que é formada a partir da membrana exocelômica, que eu estou mostrando aqui, e do mesoderme extraembrionário, que se dividiu em duas lâminas, uma que fica grudadinha aqui na membrana exocelômica e um que fica grudadinho aqui no córion, né? Formando uma cavidade aqui que nós chamamos de cavidade coriônica, ok? Bom, então o saco vitelino ele tem dois constituintes. Essa membrana aqui, né? Essa membrana que nós chamamos de membrana exocelômica e esse mesênquima aqui, que é o mesoderme extraembrionário. Então, esses dois tecidos constituem a parede do saco vitelino. Né? Uma das grandes importâncias deste mesoderme, que está aqui representado em laranja, no saco vitelino, principalmente em mamíferos, é que esse tecido aqui ele é extremamente angiogênico e hemopoético ou hematopoético. O que significa isso? Angiogênico, formação de vasos, hematopoiese, formação de sangue. Então nós vamos ver que os primeiros vasos sanguíneos que vão formar fora do embriãozinho vão se formar aqui neste mesoderme. Depois ele vai invadindo esse outro mesoderme que aqui está em roxo,
mas inicialmente os vasos começam a se formar aqui na parede do saco vitelino. Então, a parede do saco vitelino, especificamente o mesoderme extraembrionário, que está representado em laranja, é onde os vasos vão começar a aparecer primeiro, né, fora do corpo do embrião, porque o embriãozinho está aqui, ó, epiblasto e hipoblasto, né, propriamente dita, esse é o embriãozinho nesse momento, aqui saco vitelino, aqui cavidade amniótica, revestido pelo âminio, e aqui o córion. O córion é formado pelo mesoderme extraembrionário, pelo citotrofoblasto e pelo sincício trofoblasto. Okay? Só fazendo uma revisãozinha do que a gente já falou. Tá? Então, o saco vitelino, basicamente, ele tem uma função importantíssima para manter, para acumular substâncias nutritivas, principalmente, né, em aves e répteis. Os ovos, né, de aves e répteis, eles são considerados ovos telolécitos, então são ovos ricos, né, são cheios de vitelo, e esses ovos, então, esse vitelo, se a gente pensar no ovo, né, que a gente conhece, o ovo da ave, esse vitelo está localizado na região da gema, né? Então, a gema é que seria, né, que contém o vitelo, né, da ave, e isso também acontece no anfíbio. Aqui uma representação de um ovo de ave, né, mostrando o saco vitelino. Como eu disse para vocês, os primeiros vasos começam a aparecer aqui na região do saco vitelino, formando a artéria e a veia vitelina. E são esses vasos que vão levar essa substância nutritiva que está aqui dentro do saco vitelino, o vitelo, ele vai sendo digerido e as substâncias nutritivas vão sendo levadas para o corpo do embrião que está aqui. Tá? Então, aqui saco vitelino, aqui o alantoide, aqui em vermelhinho, encostado na casca do ovo, o córion, e aqui, ó, a cavidade amniótica. Esse azulzinho aqui, ó, é o embriãozinho. Perceba que nesse esquema o embriãozinho já está formando vasos dentro do corpo do embrião. Essa fase é muito mais adiantada. Perceba que, além dos vasos que ocorrem aqui no saco vitelino, a gente também tem vasos aqui no alantoide. Lembrando que o alantoide é uma dobra, ó, que é o saco vitelino, é uma dobra do saco vitelino. Tá? Ele se forma a partir de uma dobra do saco vitelino e ele vai encostar na casca do ovo. E aqui do ladinho do córion. Quando o alantoide encosta no córion, forma uma membrana que a gente chama de córeo-alantoidea. A gente vai falar dela depois de novo, mas isso acontece para que ocorra facilitação, né, do transporte de gás através da casca do ovo e possa ser trocado e levado até o embriãozinho que está em desenvolvimento aqui. Bom, o saco vitelino, né, ele se origina da antiga cavidade exocelômica. Se a gente lembrar lá da aula passada, a gente voltar um pouquinho, a gente vai ver que o saco vitelino primitivo também era chamado de cavidade exocelômica. Nos mamíferos placentários, que são os mamíferos que interessam para a gente no nosso curso, o saco vitelino tem pouco significado funcional. Nos mamíferos, o saco vitelino ele não tem a função de armazenamento de vitelo, já que esses animais possuem placenta bastante eficiente e a troca, né, de nutrientes discretas e tudo mais acontece via placenta. Mas o saco vitelino tem algumas funções, né, nos mamíferos. Uma das funções que eu já citei é que ele tem capacidade angiogênica e hematopoética ou hemopoética, né, o mesoderme extraembrionário do saco vitelino. Isso facilita e promove a formação dos vasos que vão irrigar o saco vitelino e vão drenar para dentro do corpo do embrião, facilitando então as trocas, né, entre o saco vitelino e o embriãozinho. Bom, o saco vitelino também, a gente vai ver na próxima aula, não na próxima, mas na próxima aula, que o saco vitelino, na hora que o embrião, que a gente vai ver semana que vem, que o embrião vai crescer, vai ficar bonitinho agora, que o saco vitelino ele vai ser
parcialmente incorporado na hora que o embrião sofre o dobramento para formar o intestino. Então, parte do saco vitelino vai ser agregado para formar o intestino primitivo do embrião, tá bom? E além disso, é na parede do saco vitelino, nessa mesma mesoderma extraembrionária, que durante o desenvolvimento aparecem umas células que se diferenciam em células germinativas primordiais, que são os gonócitos. O que são essas células germinativas? Lembra quando a gente estudou espermatogênese e ovogênese? A gente viu que dentro do testículo e do ovário possuem células que vão se diferenciar em espermatozoide e em ovócito, que são as ovogônias e as espermatogônias. Essas espermatogônias e essas ovogônias, elas não nasceram ali dentro da gônada, tá? Durante o desenvolvimento, essas células que naquele momento ainda não sabem se vão ser espermatogônias ou ovogônias, porque isso vai depender da expressão do sexo cromossômico do bebê, elas vão migrar do saco vitelino e vão lá para dentro da gônada durante o desenvolvimento. E depois, quando aquele embrião começa a expressar ou sexo masculino ou sexo feminino, aquele gonócito ele vai se transformar ou em espermatogônia ou em ovogônia. Então, o saco vitelino, ele é fonte, é ele que é do saco vitelino que essas células se originam e vão migrar para dentro da gônada para formar as células germinativas primordiais, ok? Então, nós temos três funções, basicamente, do saco vitelino em mamíferos. A capacidade de formar vasos e células sanguíneas, a incorporação de parte desse saco vitelino para a formação do intestino e a origem ou a formação de células germinativas primordiais que vão migrar para a gônada para formar espermatogônias ou ovogônias. Bom, e aí, né? Vamos falar do âmnio agora, né? Então, o saco vitelino, a gente viu a aula passada como ele é formado, então não tem grandes novidades para a gente em termos da formação do saco vitelino. Coube, nesse momento, a gente simplesmente falar um pouco da função dele. O âmnio é uma estrutura que está presente em répteis, aves e mamíferos, que são chamados os amniotas, porque tem âmnio, e ele é exclusivo dos organismos que se desenvolvem fora do ambiente aquático, justamente porque o âmnio vai delimitar uma cavidade cheia de líquido, que é o líquido amniótico, que vai ajudar na hidratação do corpo do embrião e também para evitar que esse embrião sofra uma desidratação e um ressecamento durante o desenvolvimento. Tá? Então, por isso que ele não é evolutivamente necessário para organismos que se desenvolvem no ambiente aquático, e sim para aqueles que se desenvolvem fora do ambiente aquático. O âmnio ele é formado por um fino saco membranoso que vai envolver todo o embrião. Na aula passada a gente viu a formação do âmnio, por enquanto a gente viu só ele acima do epiblasto, mas durante as próximas aulas a gente vai ver quando o embrião se dobrar, a gente vai entender por que o âmnio vai recobrir todo o corpo do embrião e o embrião vai ficar todo solto lá na cavidade amniótica. As células do âmnio, elas secretam um fluido que vai se acumular na cavidade amniótica, que a gente chama de líquido amniótico. Então, a gente tem aqui alguns exemplos. Esse é um exemplo de um embrião humano. Então, a gente vê aqui que depois que o embrião se dobra e ele começa a se desenvolver numa fase mais tardia, aqui está o âmnio. E conforme o embrião cresce, esse âmnio vai crescendo até encostar no córion. Aqui a gente está vendo as vilosidades coriônicas, a gente vai falar delas daqui a pouco. E aqui é o córion, né? Então aqui está a cavidade coriônica. Conforme o embrião vai crescendo, o âmnio vai expandindo até que ele encosta totalmente no córion e preenche toda a cavidade coriônica. Aqui representado o saco vitelino, que ele vai sofrer uma constrição e ele vai sumir. A gente vai ver isso na próxima aula, né? Ele vai começar a desaparecer, porque ele vai ser incorporado aqui para formar o intestino do embrião e a parte que não vai ser usada, a parede vai grudar uma na outra e esse saco vitelino vai sumir, né? Ele não vai ter função aí nos mamíferos. E aqui
a gente está vendo, né, um outro esquema mostrando o saco vitelino de um boizinho, né, de um filhote, de um embrião bovino. E aqui, ó, o âmnio, e aqui o filhote se desenvolvendo, aqui o córion, né? Minto, aqui, deixa eu só ver um negócio. Aqui o córion, né? E aqui o alantoide, e aqui em azul o âmnio. E o embriãozinho está dentro da cavidade amniótica, ou seja, é uma membrana que reveste o corpo do embrião, depois que ele se dobre no seu desenvolvimento, e vai permitir, vai fazer com que o embrião possa se movimentar aqui dentro. Esse movimento é muito importante, além das outras funções da cavidade amniótica, do líquido amniótico e do âmnio. Tá? Possibilitar a movimentação do embrião dentro dessa cavidade significa fazer com que esse embriãozinho adquira coordenação, ou melhor, ajuda no desenvolvimento neuromotor, ou seja, ajuda na formação e na modulação dos movimentos dele durante o período embrionário. Então, se ele não tiver lugar para se movimentar, né, isso dificulta o desenvolvimento dos membros, a movimentação dos membros e os movimentos. Né? Então, quando o embriãozinho nasce, ele já, com dificuldade, ele vai tentando ficar de pé e tudo mais, até o momento que ele consegue. Isso só acontece, a mesma coisa do bebê, a movimentação, pegar as coisas, esse desenvolvimento neuromotor só acontece porque ele tem espaço para se movimentar durante o período gestacional. Então, quais são as principais funções do âmnio? A proteção contra o ressecamento, a desidratação. Além disso, ele serve como uma barreira para as infecções, tem um líquido aqui, né, que serve como barreira para algumas infecções chegarem até o embrião. Além disso, o âmnio, né, o âmnio e o líquido amniótico, e a cavidade amniótica como um todo, ele é responsável pela manutenção da temperatura corpórea do embrião. Então, existe uma transmissão, né, térmica entre o corpo da mãe e o corpo do embrião, e isso se dá através do líquido amniótico. Então, ele é o responsável por manter o corpo do embrião numa temperatura basicamente quase que constante. Ele tem uma função mecânica de proteção, porque se a mãe sofrer algum impacto, essa água, esse líquido que está aqui, amortece, né, este impacto, esse choque mecânico. Ele permite a movimentação do embrião, e além disso, esse líquido aqui, ele é deglutido pelo feto quando o feto, então, começa, né, quando ele tem o desenvolvimento do sistema digestório, do sistema excretor, os rins começam a funcionar, esse embrião vai engolir esse líquido amniótico que vai cair no sistema digestório dele, vai ser absorvido e vai para os rins, e ele urina e ele faz xixi. Então, esse líquido ele é trocado, basicamente, ele sempre é renovado através de difusão pela placenta, mas, assim, parte do líquido amniótico contém um pouco dos excretas do embrião, o que acaba não sendo tóxico. Por quê? Porque ocorre a troca desse líquido constantemente, mas, de certa forma, em algum momento da nossa vida, a gente já tomou xixi, tá bom? Isso é importantíssimo, porque a deglutição desse líquido ajuda no desenvolvimento dos pulmões da criança. Conforme ele deglute esse líquido, né, conforme os pulmões começam o desenvolvimento da árvore brônquica, esse líquido, né, que ele engole ajuda a expandir essa árvore brônquica durante o desenvolvimento dos pulmões. Bom, o alantoide. Vamos lá, o alantoide. O alantoide ele é exclusivo dos amniotas também, assim como o saco vitelino, já que ele vem do saco vitelino. Ele é formado por uma evaginação da parede do saco vitelino. Aqui está o saco vitelino, aqui a cavidade amniótica, aqui está o embriãozinho. Pensa nele como epiblasto e hipoblasto. E aqui a gente vê uma dobrinha do saco vitelino. Essa dobrinha aqui, ela vai se expandindo em alguns animais, em outros nem tanto, para formar o alantoide.
Então, ele é uma dobra, uma evaginação do saco vitelino. Qual a diferença de evaginação para invaginação? Tudo depende do ponto de referência, né? Se o nosso ponto de referência é o saco vitelino, a gente está vendo uma dobra para fora. Se está dobrando para fora, é uma evaginação. Se eu tivesse falando dessa dobra em relação ao mesoderme que está aqui em cor-de-rosa, isso estaria se projetando para dentro do mesoderme. Então, daqui eu vejo uma invaginação, daqui eu vejo uma evaginação, ok? Bom, quais são as funções do alantoide? O alantoide tem função de acumular excretas nos animais que têm este alantoide bem desenvolvido. Ele ajuda na troca de gases, né, acúmulo de excretas e troca de gases, principalmente em animais que se desenvolvem dentro de ovos de casca calcária. O alantoide, assim como o saco vitelino, ele também tem uma função angiogênica para formar vasos. Se a gente olhar essa figura, a gente vai ver que tem vasos aqui e tem vasos aqui no alantoide. Além disso, o saco vitelino, ele é capaz o saco vitelino não, o alantoide é capaz de extrair da casca do ovo o cálcio que vai ser necessário para a formação dos ossos, tá? Então, este cálcio que está na casca do ovo, ele vai sendo retirado através da difusão, né? E esse cálcio, então, ele vai ser transportado para o corpo do embrião para que ele possa ser usado para sedimentação do tecido que vão formar os ossos aqui dentro do corpinho do embrião, tá bom? Bom, em répteis, aves e na maioria dos animais domésticos, o alantoide ele é bastante desenvolvido, tá? Já em primatas, ele é uma estrutura pouco desenvolvida. Então, a gente vai ver que em primatas ele tem nenhuma função, basicamente, uma função muito importante, mas que em répteis, aves e alguns animais domésticos, por ser bastante desenvolvido, ele vai ter uma função importante, tá bom? Então, a gente pode observar aqui, ó, duas figuras. Este é um cachorrinho em desenvolvimento, este é um bovino, tá? Aqui a gente vê o saco vitelino, que vai desaparecendo com o tempo, porque ele não armazena a vitela, ele não tem função, ele só tem uma função inicial, depois ele vai começar a desaparecer. Mas perceba ó, que do saco vitelino, né, ocorre uma evaginação e uma expansão do alantoide. Olha como o alantoide ele fica bastante expandido, né? Em relação ao córion, aqui está o córion, tá? Aqui estão as velocidades coriônicas, aqui o saco vitelino, em azul o âminio, né? Que é onde o embrião está se movimentando aqui dentro, aqui o embriãozinho. Então perceba que aqui está a parede do alantoide, e o alantoide encosta no córion. Quando o alantoide encosta no córion, ele adere ao córion, a gente vai ter uma estrutura chamada membrana córeo-alantoide que vai fazer parte da formação da placenta nesses animais. Então, este alantoide aderido ao córion, ele vai contribuir para a formação da placenta, principalmente nos animais domésticos, porque nos primatas a gente não tem um alantoide bem desenvolvido, é um alantoide bem resquicial. Então, e essa aderência ajuda, né, na difusão de substâncias dentro do alantoide e porque o alantoide está grudadinho no córion, essa difusão é facilitada aqui para a região da placenta, que a gente vai ver daqui a pouco, que é formada pelas vilosidades do córion, tá bom? Então, aqui o que a gente chama de membrana córeo-alantoide é porque a membrana do córion se encosta no alantoide, tá bom? E aqui também, ó.
Plantoide bem desenvolvido, encostado no vermelhinho que é o córion. Bom, e já que a gente está falando tanto de córion, né? Vamos falar dele de novo. A gente já falou aula passada, eu já defini para vocês o que é o córion, né? Ou cório. O córion é exclusivo dos amniotas e ele tem uma função inicial de proteção. Mas a gente vai ver que o córion participa da formação da placenta. Então, o córion vai ter função de difusão, vai ter função de nutrição e uma série de outras funções. O córion é constituído pelo citotrofoblasto, pelo sincício-trofoblasto e pelo mesoderme extraembrionário. No caso das aves, onde a gente não tem a formação de cito e sincício, o córion vai encostar na casquinha do ovo, né? Então a gente vai ter o córion aqui encostadinho na casca do ovo. Bom, então aqui a gente tem uma figura de mamífero que fica mais próximo da nossa realidade, daquilo que a gente tem que estudar. E aqui mostrando então aquele embriãozinho da aula passada, o saco vitelino, que está formando o saco vitelino definitivo, porque está perdendo essa parte do saco vitelino. Aqui a cavidade coriônica, né? Aqui a cavidade amniótica, aqui o epiblasto e o hipoblasto, e aqui o córion. Então o córion é formado pelo mesoderme extraembrionário em rosa, pelo citotrofoblasto em amarelo e pelo sincício representado em vermelho. Lembrando que o sincício ele vai invadir no tecido endometrial em menor ou maior proporção, dependendo do tipo de implantação que a gente tem. Na aula passada eu expliquei que nós temos dois tipos de implantação. A superficial, que é aquela onde o sincício não penetra muito dentro do endométrio, é bem superficial essa relação, e a implantação intersticial, que é aquela que acontece nos primatas, onde o sincício erode uma grande parte do tecido endometrial e o embrião entra totalmente dentro do endométrio, como a gente vê aqui nessa figura, tá bom? Então, mesoderme, cito e sincício, mesoderme extraembrionário, cito e sincício vão formar o córion ou saco coriônico. Tá? Eu posso chamar de saco coriônico porque eu tenho uma cavidade coriônica aqui. Então, tem gente que chama o córion, né, essas três camadas, de saco coriônico também. Então, eu tenho córion aqui, córion aqui, córion aqui, córion aqui, córion aqui, córion aqui, córion aqui. A diferença é que em alguns animais, a gente vai ver daqui a pouco que o córion vai formar vilosidades. Em alguns animais, as vilosidades ficam restritas a uma região só do córion. E na outra região não forma vilosidades. Então aí a gente tem um córion que é mais viloso e um córion que é mais liso. Em alguns animais, como em alguns animais domésticos, formam-se córion por toda a estrutura do córion. Então ele vai fazer toda a estrutura coriônica possui vilosidades. E aí a gente vai ter os diferentes tipos de placenta que eu vou explicar daqui a pouco. Bom, em aves e répteis, o córion está aderido à casca do ovo, que permite a troca com o ambiente. E ele só tem um córion liso, ou seja, não forma vilosidades nas aves e répteis, justamente porque não vai formar placenta, né? E não vai ter interação com os vasos, com o tecido da mãe, né? Então, ele só tem um córion mais liso. Quando esse córion interage com o endométrio, vai formar o que a gente chama da parte fetal da placenta. Lembra lá no começo da aula que eu expliquei que a placenta é um órgão materno-fetal? Se ela é um órgão materno-fetal, é porque ela tem uma parte materna e uma parte fetal. A parte fetal da placenta é o córion, tá? Que aparece nos mamíferos. E esse córion que interage com o endométrio, formando a parte fetal da placenta, ele desenvolve vilosidades, né? Esse córion que desenvolve vilosidades, aqui representadas, ó, ele é chamado de córion viloso ou frondoso, né? Que é o córion que participa efetivamente da formação da placenta. Aonde eu tiver vilosidade no córion é porque naquela região vai formar placenta. E eu também tenho o córion liso.
O córeo liso seria a região do córion que em alguns animais não é utilizado para formar pontos de interação com o endométrio. Tá? Então, a gente vai ver que nos diferentes tipos de animais, essas vilosidades se comportam de diferentes maneiras. Tem animais que têm vilosidade em todo o córion, como esse daqui. Tem animais que têm vilosidade só numa regiãozinha, formando um disco, que é o que acontece no ser humano. Tem animais que as vilosidades formam como se fosse um cinturão em volta do córion, como se formasse como se tivesse um cinto em volta do córeo. Isso acontece na cadela e na gata, né, nos felinos e nos caninos. Então, isso vai depender muito da anatomia do animal, da fisiologia do animal e da forma como essas velocidades elas vão aparecer na superfície do córeo. Tá? E isso vai determinar que tipo de placenta esse animal vai ter. Mas eu vou explicar isso já para ficar mais fácil, tá? Bom, aqui a gente tem uma representação que a gente viu na aula passada. Então, vamos lá. Aqui, ó, o saco vitelino secundário definitivo, epiblasto, hipoblasto, aqui a cavidade amniótica, aqui o âmnio, aqui mesodermo extraembrionário, que vem aqui também grudadinho no citotrofoblasto. E aqui a gente tem uma região em que o mesoderme não se separa. Aqui ele se separa e forma uma cavidade, que é a cavidade coriônica. E aqui ele não se separa. Ele é como se ele prendesse essa estrutura aqui na parede do córion. Né? O córion é mesoderme, cito e sincício. Então, tudo isso é córion. Ó, tá? Então, isso é córion, isso é córion, isso é córion, isso é córion, tá? Então, nessa região, é como se estivesse prendendo essa estrutura aqui que tem a cavidade amniótica, o saco vitelino e o embriãozinho, que está em formação, na parede, né, do saco coriônico, no córion. E isso daqui a gente vai chamar, ou a gente já chamou a aula passada, né, de pedículo de ligação ou pedículo embrionário, que é o que vai formar mais para frente o cordão umbilical, tá bom? Vai prender o embrião na parede do córion e especificamente na região que vai formar a placenta. Bom, para formar a placenta, deixa eu só tomar um cafezinho aqui, gente. Para formar a placenta, é necessário que esse córeo desenvolva o que a gente chama de vilosidades coriônicas. Então percebam que esse córeo começa, as células do citotrofoblasto, elas começam a proliferar e formar montinhos, como se fossem verruguinhas. Essas verrugas se projetam em direção ao sincício, tá bom? Então eu tenho aqui uma, tem outra aqui, tem outra aqui. Essas vilosidades, elas são denominadas primárias, secundárias e terciárias, dependendo do quanto elas evoluem para formar uma vilosidade madura, uma vilosidade que é capaz de fazer interação com o tecido materno, tá? Então, uma vilosidade coriônica primária é uma vilosidade onde a gente só vê o citotrofoblasto proliferando e formando essas estruturas aqui, essas elevações na forma de vilosidade, mas só contendo o tecido citotrofoblástico. Só as células do citotrofoblasto proliferam, tá bom? Então, essa é uma vilosidade coriônica primária. Na vilosidade coriônica secundária, o que a gente percebe é que ocorre uma projeção das células do citotrofoblasto, mas o mesoderme que está embaixo começa a penetrar dentro dessas vilosidades. Então, se eu fizer um corte aqui e olhar para essa vilosidade, eu vou ver aqui fora o sincício, aqui o cito e aqui dentro da vilosidade o mesodermo extraembrionário. Esta é uma vilosidade coriônica secundária, onde eu tenho o mesodermo extraembrionário no centro da vilosidade, tá bom? E como é que é uma vilosidade coriônica terciária? Lembra que eu falei, deixa eu só voltar um slide para a gente ler. Lembra que eu falei que o tecido mesodérmico do saco vitelino
e do alantoide, ele era angiogênico, e aí ia começar a formar vasos sanguíneos aqui, esses vasos vão se expandindo para essa região e vão expandindo para esse mesoderme. E aí, então, a gente tem inicialmente a formação de vaso aqui, mas essa formação de vasos, ela vai expandindo e vão se formando vasos sanguíneos aqui nesse tecido mesodérmico do córion. E esses vasos, então, eles começam a penetrar nessa vilosidade. Quando a gente tem vasos sanguíneos no interior da vilosidade, então aqui a gente tem, ó, sincício, aqui o cito, e dentro do cito a gente tem o mesoderme aqui em rosa mais claro, e no meio do mesoderme a formação dos vasos. Esses vasos, ó, eles vão preencher todo o mesoderme, vão para o corpinho do embrião, e aqui o saco vitelino também irrigado, tá vendo? Então, esses vasos aqui, ó, eles vão se formando no mesoderme até um momento, né, que eles penetram dentro da vilosidade. Então, quando eu tiver uma vilosidade que tenha vaso sanguíneo dentro do mesoderme que sustenta a vilosidade, né, que é o rosinha mais claro aqui, eu chamo essa vilosidade de vilosidade terciária. Bom, se eu pudesse fazer um corte transversal, o que é um corte transversal? Deixa eu me tirar daqui. Então, eu tenho as vilosidades. Se eu fizer um corte nesse sentido, né, eu tenho aqui alguma coisa, eu corto e viro para vocês. Então, eu vou ver alguma coisa desse tipo. Então, é como se eu tivesse feito um corte na velocidade e tivesse virado para vocês a região que eu cortei. Então, se eu cortasse uma vilosidade primária, o que eu veria? Eu veria sincício trofoblasto e citotrofoblasto, já que a vilosidade primária ela é formada só pelo cito. Então, eu veria só o sincício e o cito, que é o que eu vejo aqui. Sincício e cito. Se eu cortasse uma velocidade secundária num corte transversal, eu veria o sincício, que está sempre em volta, o citotrofoblasto, e no meio, né, dentro da velocidade, começa a penetrar mesoderme extraembrionário. Tá? Então, é essa estrutura aqui, ó. Eu tenho sincício, cito e mesoderme. Se eu faço um corte aqui, é isso que eu vejo. Tá? Já se eu cortar uma velocidade terciária, eu vou ver o sincício, o cito, e eu vou ver alguns vasos, alguns capilares sanguíneos dentro do mesoderme. Aqui está o mesoderme em branco e os vasos aparecendo aqui. Então, essa é a evolução das velocidades, né? As velocidades elas vão se desenvolvendo e vão adquirindo complexidade. Por que é importante que as velocidades tenham fluxo sanguíneo? Porque essas velocidades aqui é que vão entrar em contato com o endométrio da mãe. E é dali que vai ter a troca gasosa e a troca de nutrientes. Então, essas velocidades elas têm que ter irrigação. Só que isso não acontece de uma hora para outra, isso vai acontecendo aos poucos, tá? Até o momento que a gente tem nas velocidades terciárias essa estrutura onde os vasos sanguíneos penetram dentro da velocidade. Ok? Bom, e isso ajuda muito, muito a gente entender, né, a placentação, porque é através do córion, é através da relação do córion com o endométrio é que a gente vai definir o tipo de placentação que esses animais vão ter, os diferentes animais domésticos vão apresentar. Então, a placentação, ou a formação da placenta, ela depende do tipo de implantação. Se a implantação for superficial ou se a implantação for intersticial. Se a implantação for superficial, a relação do córion viloso ou das vilosidades coriônicas que a gente acabou de aprender, ela vai acontecer de forma superficial com o endométrio. Tá? Então, aqui está o endométrio, aqui está o córion, vão formar as vilosidades, essa vilosidade vai entrar mais ou menos dependendo da espécie animal. A gente vai ver isso daqui a pouco. E a implantação intersticial é aquela onde o embrião entra totalmente dentro do endométrio. E a gente vai ver que quando a gente tem implantação intersticial,
as vilosidades coriônicas vão se concentrar numa região mais próxima da base do endométrio. Então, se eu tenho aqui o endométrio, o embrião se implanta aqui e entra dentro desse endométrio, essa região aqui, que é a região do endométrio onde teve o contato e onde ele foi erodindo para entrar, é a região onde vai formar a placenta. Essa região do lado de cá vai formar córion, mas é um córion liso, não tem vilosidades. Essa região aqui é onde vão formar as vilosidades. Isso na implantação intersticial, tá? Na implantação superficial, se eu tenho aqui as paredes do útero, o embrião encosta aqui e encosta aqui do lado de cá, a região onde o embrião está encostando vai ter vilosidades e aí a relação vai se determinar para a formação da placenta. Bom, então eu já contei para vocês que a placenta é um órgão materno-fetal. Aluno do Ellerson não pode, puxa a orelha. Aluno do Ellerson não pode chamar placenta de anexo embrionário. Placenta não é um anexo embrionário. Ela não é um anexo embrionário porque a placenta é formada por dois constituintes, um materno e um fetal. Se ele tem dois constituintes, um é fetal e o outro é materno, ele não pode ser um anexo embrionário, porque existe um componente materno. E o componente materno não vem do embrião, então não pode ser um anexo. Então, o que é um anexo é o córion, tá? Que é a parte fetal da placenta. A parte materna da placenta é formada pelo endométrio uterino gravídico, que na aula passada eu expliquei para vocês que ele recebe o nome de decídua, né? Porque ele se prepara e as células se modificam para receber o embrião. Então, este órgão materno-fetal ele é um resultado do contato ou da fusão entre o tecido fetal e o materno. Então, o contato pode ser mais superficial ou pode ter uma fusão basicamente quase que completa para a formação dessa estrutura placentária. Então, aqui a gente tem um esqueminha bem pequeno, né, mas que é suficiente para a gente ver um feto humano. E aqui a formação das vilosidades. Percebam que as vilosidades elas só se formam aqui nessa região. Nessa região a gente tem córion, mas o córion não é viloso. Então, o córion viloso se projeta em forma de disco, ele forma um disco, né? E isso vai acontecer de diferentes formas para os diferentes grupos animais. Na implantação superficial, né, a gente tem, na maioria dos animais domésticos, uma quantidade de vilosidades maior do que a gente encontra nos primatas. Por quê? Porque se a relação deste córion com o endométrio ele é mais superficial, como é que eu vou suprir, né, essa relação superficial? Eu vou colocar mais vilosidade em volta para que ele interaja mais com a parede do útero. Ou seja, nos primatas, as velocidades estão numa região só que o embrião entra totalmente dentro do tecido materno. Nos animais domésticos, onde o embrião não entra dentro do endométrio como um todo, né, a gente tem mais velocidades. Por quê? Para compensar essa relação entre a superficialidade, né, que esses embriões têm de relação com o endométrio do útero materno, tá bom? Então, o córion está relacionado com o endométrio uterino apenas através das suas vilosidades. Então, aonde tiver vilosidade na implantação superficial, existe interação com o endométrio. Aonde não tiver vilosidade, não existe relação e formação de placenta com o endométrio. Como a relação desses embriões com o endométrio ele é superficial, a gente vai ver que em alguns animais, como por exemplo no cachorrinho, o córion forma só um cinturão. O córion não. O córion viloso se restringe a uma região, como se fosse um cinturão em volta do córion como um todo. Só nessa região vai ter vilosidade. E só essa região vai interagir com o endométrio. A outra região não vai ter córion viloso. E nessa região, então, que não tem córion viloso, não existe relação do córion com o endométrio, ou seja, não existe formação de placenta nas regiões onde não tem córion viloso, tá bom?
A formação das vilosidades vai depender muito da anatomia do útero animal, da fisiologia do útero, da quantidade de animais que esse animal é capaz, que essa fêmea é capaz de gerar. Então, tudo isso está envolvido. Quais são as principais funções da placenta? Uma função básica que todo mundo sabe, né, é que a placenta ela é responsável pela troca de gases e nutrientes. Então, é ela que mantém, né, a condição de oxigênio e nutrientes para que o embrião possa se desenvolver. Além disso, a gente sabe que é a placenta que faz troca para eliminar produtos de excreção. Então, todos os produtos de excreção produzidos pelo embrião, eles se difundem através da placenta. Além disso, a placenta tem outras duas funções que são importantes durante a gestação. Uma delas é a produção de hormônios, né? Existe a produção de alguns hormônios, tá? A gonadotrofina coriônica, o HCG é um deles no ser humano. O interferontal é uma outra substância produzida, um outro hormônio produzido pela placenta nos animais domésticos que inibe a produção de prostaglandina, e a gente estudou isso 2 aulas atrás. Além disso, a gente falou naquele momento, né, que a gente estudou o ciclo sexual e a ovogênese, que o corpo lúteo produz em alguns animais progesterona e estrógeno durante toda a gestação, mas em outros animais, quem passa a produzir progesterona e estrógeno é a placenta. Então, a placenta também tem capacidade de produzir progesterona e estrógeno. Além disso, mais no final da gestação, no segundo terço, a partir do segundo terço, a gente tem um início da produção de corticoides. Isso depende de espécie para espécie, tá? A fase em que isso aparece, mas e esses corticoides são importantes na maturação de alguns órgãos, principalmente dos órgãos e da maturação do sistema respiratório. Eu não sei se vocês já ouviram falar que algumas crianças, por exemplo, que nascem prematuras, quando a mãe começa a ter problemas e começa a querer ter um parto prematuro, os médicos fazem uso de corticoide para ajudar a amadurecer o pulmãozinho da criança, tá? Isso faz com que os pneumócitos, que são as células pulmonares, eles sofram maturação para começar a produzir uma substância chamada substância surfactante, tá? Para manter a densidade, para manter a pressão e não deixar os alvéolos se colabarem durante a inspiração e expiração quando a criança nasce, tá? Manter a tensão superficial, ok? Além disso, a placenta ela é responsável pela transmissão de alguns anticorpos maternos do tipo IgG, que são os anticorpos de memória da mãe, para a criança. Nem todos os anticorpos são transmitidos de mãe para filho. Por isso que a criança pega catapora, a criança pode pegar cachumba, mesmo que a mãe já tenha tido, tá? Mas algumas classes de anticorpos são transferidas de mãe para filho e quem faz essa transmissão é a placenta. Bom, a gente tem, quando a gente fala em animais domésticos, a gente tem que fazer uma classificação das placentas, né, nos diferentes tipos de animais, porque ela varia razoavelmente de animal para animal e de alguns animais ela varia bastante em termos de estrutura e como ela se relaciona com o corpo da mãe, com o endométrio uterino. Então, a placenta ela pode sofrer alguns tipos de classificação, né, para a gente conseguir entender os diferentes tipos de placenta que a gente tem nos animais domésticos. A primeira classificação, né, da placenta, ela pode ser feita quanto à distribuição das vilosidades no córion. Lembra que eu disse que só as regiões onde a gente tem vilosidade é que tem a formação da placenta, né, que tem contato e interação com o tecido materno. Essa classificação, também conhecida como a classificação de Strahl, né, ela separa a placenta em 2 grandes tipos.
ela classifica como semiplacentas, aquelas placentas onde a gente tem vilosidade por todo o córion. Então, a gente vai encontrar vilosidade em toda a extensão do córion, que está em volta lá do embrião. E a placenta que a gente chama de placenta verdadeira, que é aquela placenta onde a gente encontra vilosidades em uma única região. Qual a diferença, né, dessas vilosidades para essas daqui? Na verdade, a placenta verdadeira, ela possui vilosidades maiores e mais complexas. As vilosidades terciárias, que a gente viu agora há pouco, elas são bem maiores do que as vilosidades que a gente vê aqui nas semiplacentas. Justamente porque aqui as vilosidades estão numa região bem específica e a troca acontece muito mais intensamente. Aqui, como eu tenho vilosidade por todo o córion e contato dessas vilosidades por todo o endométrio, desse córion com o endométrio, essas vilosidades têm um tamanho menor, porque eu tenho muito mais velocidades, então elas suprem a necessidade do desenvolvimento daquele animal. Bom, dentro da semiplacenta, eu tenho 3 tipos de placenta. A placenta difusa completa, que é a placenta vilosa, onde eu tenho vilosidade por toda a extensão, as velocidades são bem distribuídas ao redor, né, do córion. Isso acontece na égua. Eu tenho uma placenta difusa incompleta, onde eu continuo tendo as vilosidades, mas essas vilosidades formam pregas, elas se pregueiam, elas ficam mais pregueadas, né? E uma placenta em que eu chamo de múltipla ou cotiledonária, que essas pregas formam uma estrutura que fica parecendo um botãozinho, é como se eu tivesse um botãozinho dentro da casa do botão, tá? E então isso eu tenho tudo ao redor de todo o córion eu tenho esses botõezinhos, né? Mas e é só nessas regiões onde ocorre a formação desses botõezinhos é que eu tenho interação do córion viloso com o endométrio da mãe, tá? Eu vou mostrar daqui a pouco cada uma delas. E na placenta verdadeira eu tenho 2 tipos. A zonária, que é a que acontece na cadela e na gata, que é aquela que forma um cinturão ao redor do córion. E a discoidal, que é a que acontece nos lagomorfos, na coelha e nos primatas, tá bom? A placenta dos roedores, ela também é discoidal, tá bom? Então, aqui a gente tem um esquema mostrando os diferentes tipos de placenta. Então, essa é uma placenta difusa. Cada pontinho que vocês veem aqui é uma vilosidade coriônica. Aqui dentro estaria o embrião, né? Se a gente fizesse um corte aqui, a gente ia ver um embrião lá dentro, com o saco uterino, o alantóide, enfim, a gente está vendo por cima. É como se o embrião estivesse lá dentro, tá bom? Se a gente tivesse tirado o útero e a gente não está vendo o embriãozinho e os anexos lá de dentro. Quando essas vilosidades elas formam esses botõezinhos aqui, ó, a gente chama essa placenta de cotiledonária. Percebam que ela tem botãozinho em toda a superfície. Só que existe uma concentração das vilosidades em umas estruturas que parecem os botões, tá? Que a gente chama de cotilédones. Aqui, a placenta zonária, onde só tem vilosidades nessa região aqui, ó. Então, aqui eu tenho córion, mas o córion aqui é liso, o córion aqui é liso, e o córion nessa região aqui, ele é viloso. E só essa região, então, interage com o endométrio para formar a placenta. Aqui a gente tem interação aqui a gente tem interação em cada pontinho desse, e aqui uma placenta discoidal, onde a gente vê o córion viloso só nessa região do disco. O resto o embriãozinho está lá dentro, claro, né? Aqui todo esse resto é córion liso. Só nessa região de interação com o endométrio que a gente vê córion viloso, tá bom? Além disso, a gente pode classificar as placentas quanto à modificação da porção materna na hora do parto. O que quer dizer isso? Quando eu tenho uma placenta que na hora do parto eu tenho bastante sangramento, eu chamo essa placenta de deciduada.
que são as placentas verdadeiras, onde eu tenho uma decídua muito vascularizada e ocorre uma interação muito grande entre as vilosidades coriônicas e o endométrio da mãe. Quando essa relação é muito superficial e a hemorragia é muito pequena durante o parto, ou seja, não existe uma interação tão grande entre uma relação profunda entre as vilosidades coriônicas e o endométrio, a gente chama essas placentas de adeciduadas, tá? Porque a relação com a decídua é muito pequena, ou seja, existe uma relação muito pequena entre os vasos maternos e os vasos das vilosidades coriônicas. Então, durante o parto, a gente tem pouca hemorragia. E essas são as adeciduadas, ok? Basicamente, a gente vai ter uma placenta deciduada neste caso e neste caso, na placenta discoidal e zonária. Nas outros tipos de placenta, a gente tem o que a gente chama de uma placenta adeciduada. Ocorre pouco sangramento durante o parto. Bom, outra forma da gente classificar as placentas é de acordo com a espessura da membrana placentária. E o que é a membrana placentária? A membrana placentária são todas aquelas camadas que separam o sangue da mãe do sangue do feto. Tá? Então, eu vou voltar alguns slides só para a gente entender isso. Só para vocês entenderem uma coisa aqui que vai ficar mais claro. Ó, nesse tipo de placenta, o sangue da mãe entra aqui dentro. Então, o que separa o sangue da mãe do sangue que vai para o feto? Então, a gente tem uma série de tecidos que separam este sangue que está correndo aqui deste sangue da mãe. Ou seja, dentro da vilosidade, eu tenho um sangue que vai para o feto. Mas essa vilosidade, dependendo do tipo de implantação, pode ter mais ou menos tecidos até chegar perto do sangue materno. Então, vai depender do tipo de implantação, qual é a espessura, né? Qual é a espessura? Quantos tecidos o sangue do feto vai ter que atravessar para chegar até o sangue materno? E quantos tecidos, o oxigênio, os nutrientes vão ter que atravessar para chegar no sangue fetal? Esse conjunto de tecidos que separa o sangue materno do sangue fetal, a gente chama de membrana placentária, tá bom? E a membrana placentária, se a gente levar em consideração o córion, né, a gente vai ter aqui, ó, da parte fetal. Então, o que faz parte da parte fetal? Né? A parte fetal da placenta é constituída pela vilosidade coriônica. A vilosidade coriônica, o que ela tem, né, para chegar até... o que o sangue tem que atravessar do feto para chegar até o sangue da mãe? O sangue não, desculpa, os nutrientes, né, as substâncias. Ele vai ter que, para ele chegar, para um nutriente sair do sangue materno e chegar até o sangue fetal, primeiro, ele vai ter que atravessar o endotélio do vaso da mãe. Então, aqui está o sangue da mãe, correndo aqui dentro do vaso do endométrio. Ele vai ter que passar pelo endotélio do vaso materno. Aí ele vai ter que atravessar o tecido conjuntivo da mucosa do útero, o epitélio da mucosa do útero. Aí ele vai atravessar o epitélio da vilosidade coriônica do feto, depois o tecido conjuntivo do feto, o endotélio do vaso sanguíneo que vai levar o sangue até o feto para chegar no sangue que vai chegar até o feto. Então, todos esses tecidos que separam o sangue materno do sangue fetal, na região das vilosidades coriônicas, na interação entre a vilosidade coriônica e o endométrio, forma a membrana placentária. Tá? Inicialmente, nesse esquema, o que a gente tem aqui? A, o endotélio do vaso materno. B, o tecido conjuntivo da mucosa uterina. C, o epitélio do endométrio uterino. D, o epitélio da vilosidade coriônica. E, o tecido conjuntivo da vilosidade coriônica. E
F, o endotélio do capilar fetal, do capilar que vai levar o sangue até o feto. Tá? Então, dependendo da espessura dessa membrana placentária, eu vou classificar as placentas de diferentes formas. Veja bem, gente, todas essas classificações de placenta, elas podem... quando a gente classifica uma placenta, a gente pode classificar ela, por exemplo, como uma semiplacenta, eu posso classificar ela como difusa e como uma adeciduada e como uma classificação que eu vou dar daqui a pouco, epitélio corial. Então, a placenta, você pode usar todas essas classificações para determinar uma especificidade para a placenta. Tá? Quanto mais superficial for a implantação, ó, aqui está o endométrio, aqui está a vilosidade. Se eu só encostar, o sangue que está aqui correndo nos vasos da mãe vai ter que atravessar muito mais camadas para chegar até o sangue do feto que está aqui dentro da vilosidade. Se essa vilosidade entrar dentro do tecido materno, se ela entrar, essa espessura vai ficando menor até o momento que este embrião entra totalmente dentro do tecido materno. Então, quanto mais superficial for a implantação, mais é espessa essa membrana placentária, mais camadas as substâncias vão ter que atravessar para chegar do sangue materno para o sangue fetal e do sangue fetal para o sangue materno. Tá bom? O primeiro tipo, né, por essa classificação, é a membrana ou é a placenta epitélio corial. Então, para a gente não decorar, vamos pensar na palavra. Ó. Epitélio corial. Corial vem de córion. Né? Se vem de córion, vem da vilosidade coriônica. Então, é a vilosidade coriônica, e se é do córion, isso é do embrião, né? Córion é do embrião. É o córion do embrião encostando aonde? No epitélio do endométrio da mãe. Então, para as substâncias que estão no sangue do feto chegarem até o sangue da mãe, essa parte fetal só vai encostar no epitélio da mucosa uterina. Ou seja, ele vai ter que atravessar o endotélio do vaso, o tecido conjuntivo, o epitélio do córion, o epitélio do endométrio, o tecido conjuntivo do endométrio e o endotélio do vaso da mãe. Então, essa placenta, chamada epitélio corial, o córion, isso daqui está representando a vilosidade coriônica, encosta no epitélio do endométrio. Ou seja, esse tipo de placenta é uma placenta onde ocorreu uma implantação bem superficial e aonde a membrana placentária, são essas camadas aqui, ela é mais espessa. Por quê? Porque vai ter que atravessar mais camadas para ocorrer troca entre a mãe e filho. Então, a placenta epitélio corial é a mais espessa, porque ela vai ter que atravessar aquelas camadas que eu mostrei agora há pouco, né? Tanto a camada A, B, C, D, E e F. Então, é o tipo de placenta onde eu tenho a membrana placentária mais espessa. Tá? E isso acontece em quem? Na égua e na porca, onde eu tenho placenta difusa. Tá? Como essa placenta tem vilosidades coriônicas por toda a superfície, como é que ela compensa isso? Né? Essa superficialidade de contato. Ela espalha a vilosidade em toda a superfície da placenta, em toda a superfície do córion. Então, apesar de eu ter uma membrana placentária mais espessa, eu tenho vilosidades em em todo o córion. E isso faz com que a placenta tenha diferentes pontos de contato ao redor do embrião. Tá bom? Então, essa placenta epitélio corial é a que tem a maior membrana placentária. E o que é a membrana placentária mesmo? São as camadas que as substâncias vão ter que atravessar para sair do sangue materno e ir para o sangue fetal e do sangue fetal para o sangue materno. O outro tipo de placenta é a placenta sindésima corial ou conjuntivo corial. Essa placenta, ela
ela é uma placenta espessa, né? A membrana placentária é espessa, só que, veja bem, na anterior, o córion, a vilosidade coriônica, encostava no epitélio do endométrio. Nesse daqui, ela entra um pouquinho mais, ela atravessa o epitélio e chega no tecido conjuntivo. Então, a vilosidade coriônica encosta no tecido conjuntivo, por isso eu chamo ela de conjuntivo corial, tá? Ou sindesmo corial. Então, ela vai ter que atravessar o endotélio do vaso da mãe, o tecido conjuntivo da mãe, o epitélio da vilosidade coriônica, o tecido conjuntivo ou o mesênquimo, o mesodermo extraembrionário da vilosidade coriônica e o endotélio dos vasos fetais. Essa daqui é um pouco menos espessa, mas mesmo assim ainda é muito espessa, tá? Esse tipo de placenta, sindesmo corial ou conjuntivo corial, é aquele tipo de placenta que acontece nos ruminantes, aquela cotiledonária, onde formam aqueles botõezinhos, né? Esses botõezinhos, eles são mais espaçados do que na placenta difusa, só que existe uma concentração de vilosidades em cada botãozinho desse. E também existe uma maior profundidade de relação com o endométrio, o que faz com que essa placenta, então, seja tão ou mais eficiente que a placenta anterior, que é a placenta difusa. Tá bom? Isso acontece na vaca, na ovelha e na cabra, né, nos ruminantes de forma geral. Tá bom? Bom, uh, o outro tipo de placenta, levando em consideração a espessura da membrana placentária, é a placenta endotélio corial. Então vamos lá de novo para o nome. Corial é da vilosidade. Quando o córion encosta no endotélio. O córion de quem que é? Do feto. O endotélio é de quem? Da mãe. Então a gente vai ver que nesse tipo, aqui está a vilosidade e aqui está a parte materna. Então a gente vai ver que a vilosidade, ela atravessou o epitélio do endométrio, ela erodiu o endométrio, erodiu o tecido conjuntivo e chegou pertinho do endotélio do vaso da mãe. Ou seja, essa espessura da membrana placentária ficou mais fina, tá bom? Então, isso acontece nas membranas, nas placentas que nós chamamos de zonárias ou lamelar, que acontece na gata e na cadela, tá bom? Que formam essa estrutura em forma de cinturão, né? Em forma de zonas, tá vendo aqui, ó, a placenta? Isso daqui é córion, isso é córion, isso também é córion, só que aqui a gente tem um córion viloso formando um cinturão em volta, como se a gente estivesse vendo aqui, tá? Então aqui o liso e aqui o viloso. E é esse córion viloso que encosta no endométrio, que erode o endométrio e chega pertinho do vaso sanguíneo, tá? E por isso, nesse tipo de placenta, a gente também classifica, além de zonária, além de deciduada, tá? Além dessas classificações, a gente ainda classifica essa placenta como endotélio corial, tá bom? E o último tipo, né, aqui tem ó, uma placenta para vocês verem, uma placenta zonária. Então, isso daqui é córion, grudadinho no alantoide. O alantoide está lá embaixo, lá dentro está o cachorrinho, né? E aqui, ó, nessa região, formando esse cinturão em volta do córion, a gente tem o córion viloso. E é esse córion que faz relação junto ao endométrio, tá bom? Então, se a gente cortar isso daqui, a gente vai ver um embriãozinho lá dentro do âmnio, né? Então, quando a gente vê por transparência aqui, ó, a gente cortou o córion liso, foi com uma tesoura, cortou o córion liso aqui, cortou aqui, e a gente consegue ver a cavidade amniótica e o embrião lá dentro dela. Aqui a gente não consegue ver porque a gente tem o córion e o alantoide grudadinho que não deixa ser transparente. Quando eu corto o córion alantoide aqui, ó, eu vou ver lá dentro a cavidade amniótica e o embrião lá dentro dela. Tá bom? E aqui, ó, o cordão umbilical que leva os vasos até essa região aqui, ó, que aqui foi cortada para vocês verem a parte de dentro.
Se eu pegasse essa parte aqui, ó, e eu cortasse, era isso que vocês iam ver na parte de dentro, os vasos sanguíneos indo para as regiões das vilosidades coriônicas que estão aqui, tá bom? Essa é a parte de fora que faz relação com o endométrio, e essa seria a parte de dentro, né, dessa estrutura que vocês estão vendo aqui por fora, tá bom? E o último tipo de placenta, segundo a classificação da espessura da membrana, é a hemocorial. Então, de novo, corial é do córion, da velocidade coriônica. Quando o córion encosta no hemo, o que é hemo? Sangue. No sangue da mãe, eu tenho uma placenta hemocorial ou hematocorial. Então, as velocidades coriônicas entram em contato direto com o sangue materno. Então, nesse tipo de placenta, aqui está a velocidade coriônica. Então, a gente tem aqui a estrutura da vilosidade. Essa vilosidade atravessou o epitélio da mãe, do endométrio da mãe, atravessou o tecido conjuntivo da mãe, rompeu o endotélio do vaso da mãe e encostou nos vasos sanguíneos ou nas estruturas lacunares que a gente vai ver daqui a pouco. E então, a parede do vilo, né, da estrutura vilosa, encosta no sangue da mãe. Não existe mistura do sangue da mãe com o sangue do feto, mas existe uma proximidade muito maior e as camadas que as substâncias que estão aqui vão ter que atravessar para chegar até aqui são muito menores. Ela vai atravessar só o endotélio da vilosidade, o tecido conjuntivo ou mesodermo extraembrionário da vilosidade, o cito, trofoblasto, o sincício, que fazem parte dessa membrana aqui da vilosidade, e logo já vai estar no sangue da mãe. Então, essa membrana placentária é muito mais fina, ela só tem essa espessura. Então, na placenta hemocorial, a membrana placentária tem essa espessura. Na placenta endoteliocorial, a membrana placentária tem essa espessura. Na placenta sindesma corial, conjuntivo corial, a gente tem uma membrana placentária que tem essa espessura. E na placenta epitélio corial, a gente tem uma membrana placentária que é a mais espessa de todas, que tem que atravessar várias camadas para que as substâncias cheguem do sangue fetal no sangue materno e vice-versa. Tá bom? Bom, até aqui tudo bem? Então vocês vão falar aí do outro lado. Tudo bem, professor, a gente entendeu. Então, aqui, ó, essa placenta hemocorial ou hematocorial é a placenta característica dos primatas, que é a discoidal, que é deciduada, porque sangra bastante na hora do parto, é o que a gente chama de placenta verdadeira, discoidal, deciduada e hemocorial. Tá bom? Então, como é que essa placenta é, né, a hemocorial? Então, aqui a gente tem um embriãozinho, igual a gente tem lá no animal doméstico, só que nesse embriãozinho, a implantação, o embrião entrou todinho dentro do endométrio. E aqui a formação das vilosidades. Essas vilosidades, elas vão até encostar nessas regiões que o sincício trofoblasto erodiu e está entrando o sangue da mãe nessas lacunas aqui. Então, quando essa vilosidade encosta aqui no sangue da mãe, e a gente está aumentando aqui uma velocidade terciária, a gente vai ver que o sangue da mãe entra nesses espaços, que a gente chama de espaço interviloso, porque eu tenho um vilo aqui, um vilo aqui. O espaço entre dois vilos eu chamo de espaço interviloso. O sangue da mãe entra dentro desse espaço, banha a vilosidade e é drenado por uma veia endometrial. Então, o sangue aqui dentro entra e sai o tempo todo. E enquanto ele entra e sai, ele banha a vilosidade. E ele atravessa essas camadas aqui para chegar até o sangue das vilosidades, que vai ser levado pelo cordão umbilical até o embrião. Ou pelo pedículo, né, que nesse momento ainda não é cordão umbilical. Então percebam que essa espessura, a membrana placentária aqui, ela é bem mais fina do que a gente vê lá nos animais domésticos. Justamente porque a implantação nos primatas é muito mais profunda. Então a relação da vilosidade com o sangue materno é muito mais próxima. Tá bom?
Isso daqui é tudo o que eu falei aqui em cima, tá bom? E aqui, ó, resumindo, os tipos de placenta de acordo com a espessura da membrana placentária. Aqui, ó, F é feto e M é mãe. Feto, se eu estou falando do feto e estou falando de placenta, qual é a parte fetal da placenta? A vilosidade coriônica. Qual é a parte materna da placenta? O endométrio. Então, na placenta epitélio-corial, o córion, que é a parte fetal, encosta no epitélio do endométrio da mãe. Então, essa é uma placenta epitélio-corial. Perceba, olha o tanto que uma substância vai ter que atravessar para chegar até aqui em termos de difusão, né? E é por isso que os animais que têm esse tipo de placenta têm vários pontos de troca, né? Então, por isso que a placenta é difusa, porque tem que ter mais para poder compensar, tá bom? Bom, na placenta sindesmocorial ou conjuntivo corial, a gente vai ver a parte fetal, que é a vilosidade, só que essa vilosidade vai fazer contato com o tecido conjuntivo do endométrio. Então, o caminho a percorrer, ou a membrana placentária, já é mais fina aqui. Ele vai atravessar endotélio, tecido conjuntivo, epitélio da vilosidade, tecido conjuntivo do endométrio e o endotélio do vaso da mãe. Tá bom? Então, essa é a placenta sindesmo-corial, e em alguns livros chamam essa placenta de sinepitélio-corial, porque eles dizem que junto aqui com o epitélio da vilosidade coriônica ainda tem algumas células epiteliais do endotélio. Mas, na verdade, ocorre a penetração, né, do epitélio do, da vilosidade coriônica um pouco mais profundo do que aqui, tá bom? Aqui a gente tem uma placenta do tipo endotélio corial, e aí essa é a parte fetal, né, aqui em azul. Então, a gente vai ter a vilosidade encostando no vaso sanguíneo da mãe. Tudo que é amarelo é mãe, tudo que é azul é feto. Então, a gente tem a vilosidade encostando no endotélio do vaso da mãe. Então, olha só como essa membrana placentária ela é mais fina. Ela vai ser constituída pelo endotélio do vaso da mãe, o endotélio do vaso da vilosidade, o mesoderma da vilosidade, o citotrofoblasto grudadinho no sincício, o tecido conjuntivo já não vai ter que atravessar, ele vai encostar no endotélio da mãe. Então, endotélio, mesoderme, epitélio e endotélio. Essa camada é mais fina que essa, tá? E, finalmente, a placenta hemocorial ou hematocorial, aonde o que está em azul aqui é a vilosidade, onde a vilosidade encosta direto no sangue da mãe. Tá? Então, a camada que as substâncias vão ter que atravessar é o endotélio do vaso da vilosidade, o tecido mesodérmico, o mesodermo extraembrionário, o epitélio da vilosidade, que está encostadinho lá no sangue da mãe, que é o que eu mostrei aqui para vocês. Né? Então, a vilosidade está encostadinho nesses espaços intervilosos, onde o sangue chega e vai embora o tempo todo pelo tecido materno, banhando essas vilosidades. Tudo bem? Aqui um outro esqueminha para poder entender essa placenta, né? Então aqui eu tenho representado uma vilosidade coriônica. Então a vilosidade tem sincício, cito, o mesodermo extraembrionário e o endotélio do vaso que vai lá para o feto. E aqui eu tenho o endométrio da mãe, que tem o epitélio, tecido conjuntivo e o endotélio do vaso da mãe e o sangue aqui dentro. Quando a vilosidade encosta no epitélio do endométrio, essa é uma placenta que eu chamo de epitélio corial. Quando essa vilosidade atravessa o epitélio e encosta no tecido conjuntivo, eu chamo essa placenta de sindesma corial ou conjuntivo corial. Quando essa vilosidade
atravessa o epitélio, atravessa o tecido conjuntivo e encosta no endotélio do vaso, eu chamo essa placenta de endotélio corial. E quando essa vilosidade atravessa o epitélio, o tecido conjuntivo e rompe o vaso materno e encosta e é banhado pelo sangue da mãe, eu chamo essa placenta de hemocorial ou hematocorial. Bom, pessoal, se você chegar no final da explicação de placenta e olhar para essa tabela e você conseguir entender essa tabela, você vai ver que aqui estão os diferentes tipos de classificação das placentas, de acordo com o tipo de vilosidade, a barreira materno-fetal, ou seja, a espessura da membrana materno-fetal, e a perda de tecido materno durante o parto. Então, a gente vai, se a gente for voltar lá nas classificações que a gente viu, a gente vai ver que a placenta dos suínos ela é difusa e incompleta. Eu tenho vilosidades por toda a superfície, formando algumas pregas um pouco menores. Eu classifico essa placenta como epitélio corial, porque ela só encosta no epitélio do endométrio uterino, e ela é adeciduada porque não tem quase nenhum sangramento durante o parto. O equino, a diferença é que no equino ela é considerada difusa completa, porque ela é vilosa, ela também é epitélio corial e ela é deciduada. Ovinos, caprinos, bovinos, bubalinos têm placenta do tipo cotiledonária, aquela que forma botãozinho, que a gente chama de múltipla também. Essa placenta é sindesmo corial, conjuntivo corial ou sinepitélio corial. Eu vou combinar com vocês que toda vez que eu falar dessa placenta, eu vou chamar ela de conjuntivo corial para ficar mais fácil para vocês associar isso com o tecido conjuntivo. E ela também é adeciduada. A placenta dos caninos e felinos ela é zonária, porque as vilosidades elas estão concentradas em volta do embriãozinho, formando um cinturão, né? Uma zona. E ela é endotélio corial, ou seja, a vilosidade encosta no endotélio e ela é deciduada. Tem uma quantidade de sangue moderada durante o parto. E os humanos, né, e alguns tipos de macaco e algumas outras espécies, essa placenta é discoidal, ela é do tipo hemocorial, porque o córion, a vilosidade encosta no sangue materno, e veja bem, é a vilosidade que encosta no sangue materno, não tem troca de sangue entre a mãe e o feto, não ocorre mistura, porque o sangue do feto está correndo dentro da vilosidade, tá bom? E essa placenta, então, é deciduada, tem bastante sangramento na hora do parto, ok? Bom, pessoal, era isso que eu tinha que passar para vocês, né? Deixa eu interromper esse compartilhamento. Era isso que eu queria passar para vocês. Espero que a aula seja proveitosa e que vocês tenham entendido aí o conteúdo. Grande abraço para vocês, um bom final de semana. Se cuidem, cuidem dos seus familiares e a gente vai se falando. Na quarta-feira a gente troca uma ideia para tirar dúvida, tá bom? Eu vou mandar os exercícios na segunda-feira para vocês. Se eu conseguir, eu mando antes. Um beijão.